Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. A invasão. O silêncio aqui na serra nunca é absoluto. Ele tem camadas. Tem o uivo do vento nas araucárias, o estalar das vigas da casa e, o mais importante, a respiração pesada de Thor. Fechei meu livro e senti o peso do cansaço nos olhos. Morar aqui, a quilômetros do vizinho mais próximo, foi uma escolha. Eu queria o isolamento, queria a paz que a cidade me roubou. Mas, às vezes, a paz parece um vidro muito fino, prestes a quebrar. Vamos, Thor! Hora de dormir! Eu disse, acariciando a cabeça larga do meu pastor alemão. Ele não se mexeu. Thor estava estático, os olhos fixos na grande janela da sala. Aquela janela que, à noite, vira um espelho negro, refletindo apenas a mim e o interior da casa, enquanto o mundo lá fora desaparece no breu. Senti um calafrio. Levantei para conferir as trancas. É o meu ritual. Porta da frente, ok. Janelas laterais, travadas. Mas quando cheguei na cozinha, o ar pareceu congelar nos meus pulmões. Thor parou no corredor. Ele soltou um rosnado tão baixo que eu senti mais a vibração no chão do que ouvi o som. O que foi, garoto? Algum bicho na varanda? Olhei pelo vidro. O sensor de movimento do jardim disparou. A luz fria inundou o gramado. Nada. Apenas as sombras das árvores. 10 segundos depois, a luz apagou. E no segundo seguinte, ela acendeu de novo. Havia algo ali. Algo que sabia exatamente onde o sensor terminava e a escuridão começava. Apaguei a luz da cozinha. Eu precisava enxergar o que o sensor estava denunciando sem ser vista. Meus olhos demoraram a acostumar com o contraste, mas então eu vi. Lá estava ele, parado no limite da mata, um homem alto, usando um casaco escuro e pesado, mas o rosto não fazia sentido. Sob a luz intermitente, vi uma face branca, lisa, sem expressão, uma máscara de porcelana antiga, com olhos que eram apenas buracos negros. Ele não se escondia, ele me olhava diretamente, como se pudesse ver através das paredes. Thor, fica, sussurrei. Minha voz saindo como um fiapo. O homem levantou a mão, lentamente. Levou o dedo indicador aos lábios daquela máscara. Um pedido de silêncio, um segredo entre nós dois. Então, ele deu o primeiro passo. Ele não corria.
Ele caminhava com a calma de quem sabe que a presa não tem para onde ir. Corri para o telefone, mudo. O celular, sem sinal. Eu estava em um vale morto. E naquele momento percebi que o isolamento que eu tanto busquei era a minha própria armadilha. O som do vidro da lavanderia explodindo ecoou pela casa. Thor não esperou por ordens. Ele disparou pelo corredor como um raio negro. Ouvi o som da luta. Rosnados selvagens, o barulho de tecido rasgado e um gemido humano abafado, seco. Thor! Gritei, mas o pânico me fez subir as escadas tropeçando nos meus próprios pés. Entrei no quarto e girei a chave. Meu dedo tremia tanto que eu quase derrubei o abridor de cartas de metal que peguei na cabeceira. Minha única e miserável arma. Ouvi passos pesados subindo a escada de madeira. O som parou exatamente do outro lado da minha porta. Diana! A voz veio abafada, calma demais. Você sabe que o Thor é um bom cão, mas até os deuses sangram, Diana. Recuei até a parede. O ar não entrava mais nos meus pulmões. Vai embora! Eu chamei a polícia! Eu menti, a voz entregando todo o meu pavor. Não, você não chamou. O cabo de fibra ótica lá fora foi tão fácil de cortar. Pareceu seda. Um baque forte na porta. Ele estava usando o ombro. A madeira estalava, prestes a ceder. Olhei a janela. Uma queda de 6 metros direto nas pedras do jardim. Eu estava encurralada. A porta cedeu com um estrondo de madeira partida. Ele entrou. O braço do casaco estava rasgado e ensanguentado onde o Thor o alcançara. Mas ele não parecia sentir dor. Ele segurava uma faca de caça, o metal brilhando sobre a luz da lua que entrava pela janela. O que você quer? Perguntei, as costas coladas na parede fria. Ele inclinou a cabeça, estudando meu medo como se fosse uma obra de arte. Porque você achou que o isolamento te daria paz. Mas o isolamento só te torna mais fácil de observar. Eu estive aqui todas as noites, Diana. Ele avançou. Fechei os olhos e segurei o abridor de cartas com toda a força que me restava. Eu ia morrer lutando. Mas o ataque não veio dele. Um vulto escuro saltou das sombras sobre a minha cama. Thor, ele estava ferido, coberto de sangue, mas ainda era o meu protetor. Ele esperou o momento em que o invasor baixasse a guarda para atacar. O cão se lançou direto na garganta do homem, derrubando-o contra a cômoda de vidro. Não olhei para trás. Pulei a janela. Senti uma dor aguda no tornozelo ao atingir o solo, mas a adrenalina me carregou. Corri para o mato denso, para o lugar onde eu conhecia cada trilha. Minutos depois, escondida em uma pequena fenda entre as pedras, ouvi o silêncio voltar. Um silêncio que eu nunca mais vou confiar. Passos suaves se aproximaram da fenda. Levantei minha arma improvisada, pronta para o fim. Uma cabeça peluda e ofegante apareceu. Thor, ele estava exausto, mas vivo. Ele soltou algo aos meus pés. Era um pedaço da máscara de porcelana branca,
Lá fora, a floresta parecia em paz. Abracei o pescoço dele, chorando em silêncio, mas ao olhar para o verso daquele pedaço de máscara, sob a luz da lua, vi algo que me paralisou. Escrito à mão, com uma letra que eu conhecia muito bem, a minha própria letra. Ainda não acabou, Diana. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo conto.